Vocês viram a conversa da Luana Piovani com a Giovanna Fagundes? Luana Piovani, ela declara abertamente naquela conversa que homem não se apaixona. E eles só estão atrás de um buraquinho para colocar um negocinho deles. Vamos tentar entender o que tem por trás dessa fala, dessa declaração que é polêmica? Existe uma coisa chamada viés da confirmação. É quando a gente acredita tanto em algo que a gente vai atrás de confirmar aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que manga com leite faz mal, você vai buscar estudos, matérias, qualquer coisa que te confirme que realmente manga faz mal, porque você precisa provar que a manga faz mal. Você precisa de alguém que comprove aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Então, é uma crença que está tão entranhada na gente que precisa ser confirmada, porque dificilmente você está a fim de abrir mão dela. O que acontece? Muitas vezes, as nossas relações na vida adulta são pautadas pelas nossas relações na infância, principalmente com pai e com mãe. Então, por exemplo, meu pai foi embora, se separou da minha mãe quando ela ainda estava grávida. Eu não cresci com o meu pai e eu tive muito pouco do meu pai para mim, durante a infância e tudo mais. Minha primeira relação foi com um homem mais velho e depois de muitos e muitos anos que eu me separei dele, eu fui entender que eu buscava nele a segurança que um pai poderia me dar. Então, assim, o pai que eu não tive na infância, eu busquei no meu parceiro. Tinha como dar certo isso? Não, porque o motivo da relação estava errado. Porque sim, a gente se relaciona por um motivo. E o motivo pelo qual eu me relacionei ali estava errado. A gente tem que se relacionar por amor, por afinidade, por carinho, por respeito. Não por segurança e estabilidade. E foi isso que eu fiz. O que acontece? Quando a gente acredita muito em algo, automaticamente a gente vai viver aquilo. Por quê? Você vai tentar confirmar que a sua teoria estava certa. Então, assim, se eu acredito que nenhum homem presta, automaticamente eu vou buscar homens que não prestam. Os homens que prestam e se interessam por mim e chegam perto de mim, se aproximam, eu afasto. Ah, não, mas isso é loucura. Isso é inconsciente. A gente não tem consciência de que faz isso, mas a gente faz. A gente só consegue se dar conta do que está acontecendo quando a gente passa por um processo terapêutico e entende toda a nossa história e entende o porquê de muitas atitudes nossas. Por que a gente... Sabe aquela história do dedo podre? Ah, eu tenho dedo podre. Não é dedo podre. É ferida emocional. É algo que está ali machucando e que faz você permanecer ali. Você cria na sua cabeça padrões, você desenvolve padrões de relacionamento, padrões de comportamento, padrões de pensamento. E eles estão ligados. Você pensa algo, você tem um padrão de pensamento que te leva a um padrão de comportamento que te leva a um padrão de relacionamento. E se não quebra esse ciclo, você está sempre repetindo ele. É como se vivesse ali numa rodinha de hamster. As coisas não param. É sempre você sai de um, entra em outro e são todos iguais ou muito parecidos entre si. Então, enquanto a gente não percebe isso, a gente não se dá conta, enquanto a gente não traz para consciência a nossa história, a gente vive repetindo relações e vive repetindo problemas. A gente só consegue parar de repetir quando a gente traz para consciência, quebra o ciclo e vai para outra fase. Então, assim, não é que os homens não se apaixonam. Existem N homens que se apaixonam. É óbvio que eu não estou falando que todos os homens estão disponíveis para o amor. Não, nem todos. Mas existem muitos e muitos e muitos homens que se apaixonam sim. E muitos homens que estão dispostos a viver uma relação saudável, uma relação leve e gostosa. Sim, existem muitos homens que prestam. O problema é a gente internalizar isso de que eles não prestam, de que eles não se apaixonam, de que eles não querem nada com nada, e a gente só viver em função desses homens. Porque é só esse tipo de homem que a gente acaba aceitando. E não, eu não estou falando que a culpa é nossa por isso. Não é. Não é. Porque geralmente a nossa história feminina é muito difícil, é muito pesada. Mas se a gente não passar a se cuidar, a olhar pra gente com carinho e com atenção, a gente não sai desse ciclo. E aí é aquilo, quando a gente cresce, se torna adulta, a responsabilidade é nossa. Não é mais dos nossos pais, é nossa. A gente pode fazer diferente, a gente pode viver relações diferentes. A gente só precisa buscar ajuda para sair desse ciclo. Beck fala algo muito interessante, que é: você não é aquilo que fizeram com você.
mas você é aquilo que você faz com o que fizeram com você. O que ficou para trás, ficou. Pega esse limão que a vida te deu, faça uma limonada, ou uma caipirinha, ou uma mousse de limão, um bolo, um brigadeiro de limão, o que você bem entender, mas muda essa história. Constrói um novo caminho. Tá nas suas mãos fazer isso. É isso. Beijo.